Voltando agora aqui ao nosso Brasil, uma brecha no orçamento federal permitiu o desvio de quase 20 bilhões de reais em emendas parlamentares destinadas a obras e estruturas. Ao todo foram cerca de 4 mil cidades que se deram bem nessa história. André Anelli, conta pra gente de onde saíram essas verbas, quem são os responsáveis por abrir os cofres. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Evandro, e a todos. Essa distorção que permite um desvio de destinação das emendas ocorre por uma brecha aberta durante o início da tramitação do orçamento. Os parlamentares registram as emendas de forma genérica, como se os recursos fossem destinados a governos estaduais, mas após a aprovação, o dinheiro público é redirecionado diretamente para as prefeituras, ou seja, diretamente para os municípios, onde a execução, pelo menos teoricamente, é mais rápida e o retorno político também tem tendência de ser maior. O resultado é a pulverização entre mais de 4 mil municípios, desvirtuando a função prevista inicialmente. Essas informações são do jornal O Estadão, o Estado de São Paulo, que destaca ainda que a prática é proibida na maioria das vezes, mas se consolidou aqui no Congresso Nacional como um mecanismo recorrente e agora levou, inclusive, o Supremo Tribunal Federal nos últimos dias, nos últimos meses, a adotar novas regras de controle. A Câmara dos Deputados foi procurada pela publicação e informou que a responsabilidade pelo tema cabe aos líderes das bancadas estaduais. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Fala, Piperno. Olha, é impressionante a criatividade e a imaginação dessas pessoas para darem fins aí, nem sempre muito republicanos, ao dinheiro público, né? Essa destinação muito pouco transparente, para ser bem generoso, né? É algo que é claro que tem impacto eleitoral depois, né? Você imagina, por exemplo, esse dinheiro escoando então para 4 mil municípios. Muito bem, esses prefeitos vão apoiar quem? É óbvio que vão apoiar a reeleição de quem ajudou esse dinheiro a chegar lá. Agora, o que é que vai ser feito com esse dinheiro? Esse dinheiro vai realmente... se vai acabar resultando em obras prioritárias, obras fundamentais para essas comunidades, ou vão fazer simplesmente a alegria de empreiteiros e outros aí. Então, e os governadores, eles têm razão em reclamar, muitas vezes, porque os governadores tratam, sim, de grandes projetos, né, de infraestrutura, habitação, educação, etc., e eles também querem dinheiro. Só que esse dinheiro, em vez de ir para essas... Imagina, por exemplo, o governo de São Paulo querendo mais dinheiro para a construção do túnel Santos-Guarujá. E aí perdendo esse dinheiro escoando para 500 e tantos municípios por meio de emendas que você não sabe qual vai ser a destinação. É complicado mesmo, né? 5h29, pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco vocês estão de volta, nas outras plataformas seguimos. Ô, Zé Maria Trindade, e o que a gente percebe é que, por mais que haja uma fiscalização, acordo, termo de ajustamento de conduta, sempre tem uma brecha. E as brechas, elas são sinais para os predadores, né? É impressionante, onde vai o dinheiro, tem um grupo que vai atrás e imediatamente ali fica no Congresso Nacional. Uma vez o Itamar Franco se referiu a essas pessoas como percevejos de gabinete. Eles ficam atrás ali de emendas profissionais para captar emendas e captar dinheiro. Existem vários tipos de emendas parlamentares. São as emendas que o Piperno falou aí, as emendas de bancada. Aí, assim, a bancada tem um coordenador, né, um presidente da bancada, o coordenador, no caso de São Paulo, Arnaldo Jardim, e ele reúne deputados e senadores e ali decidem, olha, as emendas da bancada do Estado de São Paulo vão para tal obra. Aí é um bloco, né? Agora, as emendas parlamentares, que fica ali em torno de 40 milhões para cada parlamentar, uma conta meio complexa ali, senador recebe mais, o próprio deputado é que define. Quero minhas emendas assim, as emendas PIX assim, as emendas assim assado, né? Então são várias. Tem as emendas também de comissão. As emendas pessoais, né, as emendas parlamentares individuais, como são chamadas, em torno de 40 milhões, os deputados fazem ali o seu império, né? É uma confusão entre o orçamento próprio e o orçamento federal. Então, eu vou repetir aqui que é uma realidade, senhoras e senhores, isso é uma realidade. O Congresso não é feito de bandidos, mas tem bandidos também.
O Congresso não é feito de aproveitadores, mas tem aproveitadores também. Então, são 3 tipos de parlamentares. Um que é altruísta. Ele manda as emendas. É verdade, existe esse grupo que manda porque gosta da cultura de não sei o quê. Aí manda emenda. Né? As emendas, outros altruístas, o Hospital de Barretos, que é um hospital muito bom na área de oncologia, né? O Hospital da Vida. Sim, sim. E manda emendas para lá, né? Tá. Tem outro que é isso aí. Manda a emenda porque o prefeito lá e os vereadores vão dar voto para ele. Então, está precisando de uma ponte ligando a sede do município a um distrito. Ele manda a emenda, faz e ganha voto. Ele manda a emenda porque ganha voto. E existe outro que quer dinheiro. Não está nem aí para esse negócio de ponte, de melhoria, de calçamento, não quer dinheiro. Os 3. E todos no Congresso sabem a classificação de cada um. Existe uma ética da malandragem ali que ninguém... Cada um se vira, fala, você é responsável por suas emendas. Todo mundo sabe o que cada um faz com as suas emendas anteriores. Esta é a realidade das emendas parlamentares. Agora, o grave, pulveriza o orçamento. São 50 bilhões pulverizados. São obras úteis ali no município, mas que, no todo, tira a possibilidade do governo federal, e aí não falo do governo Lula, mas qualquer que seja o presidente, de fazer uma grande obra de infraestrutura, por exemplo. Tem razão, Zé. Fala, Segré. Eu acho que as emendas é uma questão que, no mínimo, deveria ser anulado. Não deveria ter mais emendas. Até por uma situação de... São 55. Vamos supor que 10% são desse grupo que só quer dinheiro, que o Zé Maria explicou perfeitamente bem. Estamos falando de 5 bilhões de reais. É muito dinheiro que não deveria ser desviado de jeito nenhum. E o que acontece com aquele que desvia? Nada. Eu tive a oportunidade e a honra de conhecer parte do Congresso acompanhado pelo nosso decano, Zé Maria. Foi justo no momento que tinha todos os prefeitos, reunião de prefeito. Era prefeito que não terminava nunca. E você via que em cada um dos gabinetes dos deputados tinha vários prefeitos fazendo fila. Eu encontrei com alguns prefeitos depois no voo de volta para São Paulo, conheci alguns e eles me falaram, a gente vai buscar recurso. Tá, mas você vai buscar recurso um deputado do teu partido? Aí ele me falou, não, eu vou buscar recurso onde seja, vejo uma porta aberta, eu entro, porque de repente ganho alguma coisa. Então, você vê que tem uma necessidade da prefeitura, que é uma necessidade para essa prefeitura 100% de prioridade, mas não necessariamente para a sociedade é 100% de prioridade. E tem um monte de vezes, e isso me confirmou o deputado Maurício Marcon, que tem... encarregado, não vai o prefeito, vai um encarregado de negócios que fala, ó, eu preciso de uma emenda de 1 milhão, 300 mil para mim, 300 mil para a obra e 300 mil para você, seria 330.000,33. Então você vê que tem muita malandragem, mas o dinheiro é nosso, então deveria ter algum controle sobre isso, talvez uma determinação de prioridades, talvez por IDH, quanto mais baixo o IDH da cidade ou do estado, mais o dinheiro para favorecer investimentos. Não pode ser mandado um recurso para um asfalto que talvez nunca é colocado ou se coloca um faz de conta. Isso tem que ter. E a penalidade deveria ser exemplar. Uma pessoa que foi pega roubando dinheiro, público sobretudo, tem que ir na cadeia por muitos e muitos anos. O que nós sabemos não acontece no Brasil. Então, estamos num sistema que se retroalimenta, mas não conseguimos sair dele. Arremate, Kriegner. É sério, né, Evandro? É muito sério a situação que a gente está vivendo e é grave. E o que eu fico olhando nisso tudo, quando a gente vê essas denúncias, a denúncia que saiu essa semana falando sobre os 8 bilhões que o PCC investiu em eleições municipais aqui no Brasil no ano passado, em 2024, esses montantes de dinheiro que vão afetando o resultado eleitoral, essas tentativas, isso é uma tentativa contra o Estado Democrático de Direito. Isso aqui é uma tentativa verdadeira de se impedir que as instituições funcionem da maneira e nas intenções que elas deveriam funcionar de acordo com a nossa Constituição. Isso é seríssimo. Isso precisa ser trabalhado. Mas a gente tem lá um Congresso que está
está preocupado em aumentar o número de parlamentares, um Senado que está aprendendo a jogar tigrinho ao vivo, hoje, como foi hoje de manhã, uma aula para todo o Brasil poder ver, e outras coisas. Então, é isso que desanima, é a gente olhar a seriedade e urgência dessas causas e a gente vê o próprio Congresso discutindo coisas que não vão mudar a vida de ninguém, se mudar são de alguns ou outros, um judiciário comprometido a fazer uma série de proselitismos aí numa narrativa que já não se sustenta mais, e um povo que está sofrendo as consequências desse descaso em todos os poderes.